acontece muito, um erro gigantesco que acontece nas empresas. Outro corte, hein? Pega esse corte aí que vai... empresário, você está perdendo dinheiro se você está fazendo isso. Presta atenção. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour depois que tudo deu certo. Aqui a gente conta as histórias, a trajetória, os perrengues, porque acontece perrengues, mas que fizeram uma boa ideia sair do campo das ideias e ir para o papel e para a prática. Estou eu, Emerson, representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial, e Luiz Vacari representando a Love Burger, como sempre, e o restaurante El Nacho também. E hoje a gente vai estar compartilhando muito conhecimento aqui. A gente está recebendo aqui um escritor e um palestrante. O primeiro, né? Que a gente recebe. É verdade. Escritor e palestrante nunca veio. O Fabinho, eu acho que ele tinha um livro, O Fabinho é de fidelidade. Ele tinha um livro de fidelidade. Mas é o nosso primeiro escritor como profissão e também como palestrante, Davi Maurício. Davi, primeiro um prazer receber você aqui. É uma honra poder falar de tanto assunto bacana, né, que a gente sabe que você fala. Só que antes existe um CNPJ, sempre existe um CPF. E para quem não conhece, quem é Davi Maurício? Antes de tudo, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer. Mas falando um pouco do Davi Maurício aqui, hoje eu estou como palestrante, escritor, resumindo, né, de uma forma bem resumida, treinador de pessoas. Porque o fato de eu escrever ou de eu palestrar é só uma forma de levar o conhecimento para a pessoa. Seja pelo livro, seja por uma câmera, seja por um palco, independente disso. O que eu gosto mesmo é de estruturar conhecimento e levar conhecimento para as pessoas, que eu sei que conhecimento transforma. Legal. Tá, e como que é a vida do Davi antes do PJ, antes dessa transformação? Como que foi a origem CLT? Teve origem CLT? O que você estudou? Assim, como eu disse, né, eu sou da área de treinamento e desenvolvimento. Desde 2010 que eu trabalho nessa área, foi muito engraçado assim, porque até 2008, mais ou menos, eu não me via como treinador, treinando pessoas. Você era uma pessoa mais tímida? Eu era uma pessoa mais extrovertida, até dava aula assim, mas era mais nas artes marciais, que na minha adolescência eu fiz Kung Fu e tal. Legal. Mas eu nunca me via como um professor, um treinador. E aí em 2010, eu sou formado em recursos humanos, e na grade curricular da Faculdade de Recursos Humanos tem treinamento e desenvolvimento. Uhum. E aí até no podcast anterior eu vi vocês comentando assim que a gente só sabe uma habilidade que a gente tem quando a gente passa por um desafio. E aí eu até me lembro até hoje da professora, o nome dela é Alessandra Lorenzini, de treinamento e desenvolvimento, ela ministrando a aula dela, e ela falou: Davi, leva jeito. Leva jeito. Aí eu falei, será? Eu falei, deixa eu ver. Aí fiz lá, enquanto comecei a anotar essa minha habilidade, Você não percebia isso antes? Não percebia. Porque eu comecei a perceber essa habilidade quando a professora falava assim, vai ter seminário. E todo mundo, eu era aquela pessoa que falava assim, você faz o trabalho e eu apresento, beleza? A pessoa, não, Davi, você vai me salvar. Não, tudo bem, hoje eu salvo a sua vida, vou fazer. Eu vou quebrar essa pra você. E eu era o apresentador. E aí eu fui desenvolvendo isso, falei, nossa, estou apaixonado por essa área de treinar pessoas. Em 2010 entrei comecei como instrutor de treinamentos em empresas assim, e fui galgando aí instrutor, analista, coordenador, cheguei até a ser gerente de treinamento. Então eu passei por essa jornada de recursos humanos. Não, mas as empresas? Empresas diversas, desde call center, plano odontológico, empresas... que são públicos diferentes. Exato. Acaba sendo público. Mas algo que eu sempre gostei muito da área de treinamento é o seguinte, cada empresa que eu passei, eu aprendi um pouco. Exato. Então eu comecei ali em área de call center, aprendi sobre a questão dos clientes que eram terceirizados. Depois eu fui para uma empresa de odontologia. Eu tive que aprender o nome de cada dente, de cada procedimento, e o treinamento traz isso. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa de medicamentos. Ensinar é aprender, né? Então eu descobri o seguinte, o poder que eu tenho, e todo mundo tem esse poder de aprender. Desde que você vá lá, se dedica e aprende, você consegue ensinar. E o ensinar... aprender duas vezes. Tem até uma teoria aqui do William Glasser, que é a pirâmide de William Glasser, que ele fala
que 10% do que você lê você memoriza, 20% do que 95 você ouve. E aí, resumidamente, tudo que você ensina, você memoriza 95% do que você ensina, né? Então isso para mim é uma dádiva, ensinar para aprender. E como que você lidava? Porque assim, eu também faço treinamento corporativo. Sim. E é complicado, né, cara? Porque assim, a gente chega todo cheio de vontade, a gente quer mostrar o nosso potencial, a gente quer fazer a virada de chave nas pessoas. Só que tem tanta pessoa no automático, né, que para ela, a parada no serviço ali para ter um treinamento, para receber uma informação nova, não encanta. Como que você lida com isso, né? Como que você faz dentro do seu método, né? Como que você faz para despertar o interesse, a vontade das pessoas? E conhecimento é bom. Né? Não, excelente pergunta. O que eu gosto muito de usar em todas as metodologias de ensino qualquer coisa que eu vou ensinar é usar a gamificação, ensino lúdico, sabe? Algo que eu sei que a maioria das pessoas elas já se cansaram de treinamentos padrão mesmo, sabe? PowerPoint e falação. Só expositivo. Só lá mostra o PowerPoint, fala. Isso o pessoal já cansou. Aí, eu assisto um vídeo, eu consigo ver isso. Quando se trata de um treinamento principalmente presencial, o que a galera quer? A galera quer vivenciar. Network. Vivenciar, sabe? Colocar ali uma dinâmica, colocar um case. Nessa situação, vamos lá, vamos formar grupos. As histórias, né? O poder das histórias. Sim, então, quando todos os treinamentos que eu crio, seja treinamento PF, né, que são os treinamentos online que eu chamo, ou até os treinamentos PJs, que são dentro de empresas, eu sempre busco levar muita história e muito vivencial mesmo, assim. Falar, olha, exemplo, um treinamento de feedback que eu ministro. Não é só falar as técnicas de feedback, que todo mundo já sabe, né? Vamos dizer, a maioria das pessoas já sabe. Mas é chegar no meio do treinamento, no final do treinamento, vamos fazer um feedback? Vamos simular um feedback aqui para ver como que você se sai? E aí, lógico, que sai risada, sai os erros e tudo mais, mas aquilo internaliza na pessoa que está aprendendo nesse exemplo de feedback. Então, uma forma que eu acredito de causar um interesse no conhecimento... Essa é um pouco da caixinha. É total. É você ir lá e transformar aquilo numa brincadeira. Porque foi assim que a gente aprendeu, né? Quando a gente era criança. Sim. Né? Qualquer brincadeira, você não falava assim, quer aprender a brincar de esconde-esconde? Ninguém chegou assim, vamos fazer um curso de esconde-esconde antes de você aprender. Sim. Entra no jogo. O mago é assim, a regra é 5 técnicas para enriquecer com esconde-esconde. Se fosse hoje, né? Pois é, então é dessa forma que eu acredito que conhecimento ele pode ser levado para todo mundo. Adequando, usando muita andragogia que fala, né, que é ensinar os adultos. E a brincadeira é uma forma muito efetiva de levar conhecimento para as pessoas. Quando eu estava no meio acadêmico, né, eu parei da aula em 2020, foi, né? 2020. Eu lembro que as aulas mais legais assim era quando eu levava dinâmica. Nossa, galera, todo mundo interagia, porque quando você levava aquela tudo bem, eu sempre levava um vídeo, levava uma coisa pra gente discutir, case, era legal, mas quando a gente tinha aulas com dinâmicas, nossa, aí era todo mundo engajado, e assim, aí no final você tem sempre aquela parte, o que a gente aprendeu com isso? Moral da história. O moral da história, tipo He-Man, né? No desenho de hoje, nós vimos... Aí você puxou, né? Não, gostei. Você entregou a idade, né? Mas é bem legal. Eu pensei que esse episódio a gente ia passar... Ia salvar Mas de novo a gente tá falando de idade. Pois é. Putz. Mas He-Man é um clássico, né? Não, mas honra. Mas assim, a grande questão do lúdico é que ele desperta nas pessoas alguns sentimentos adormecidos, né? Sim. Porque, por exemplo, quando a gente leva para um treinamento, de repente é uma brincadeira boba. Parece boba, mas que dentro do contexto do que você está ensinando faz todo sentido e a pessoa faz a viradinha de chave. Eu acredito o seguinte, Emerson, que quando nós nos tornamos adultos, a gente utiliza muito a parte racional, né? O neocórtex que nós chamamos aqui, né? Então, sempre que você vai fazer um treinamento, por exemplo, vamos fazer uma atividade, é tudo racional. Né? E quando você traz para o lado lúdico, você foge um pouco do racional e vai para o emocional, a parte límbica, né? E aí assim a pessoa se solta mais, a pessoa fica mais à vontade, porque ela não está tanto racionalizando aquela situação, ela está numa brincadeira. E no final a gente consegue trazer um aprendizado. Sim. Que esse é o grande objetivo de qualquer ensino, né? Você já ouviu falar com certeza, eu acho que sim, né?
É uma das palestras mais assistidas do TED Talks, que é do Ken Robinson. Você já viu esse cara? Talvez eu tenha assistido a Cara, se você não viu, mas você não vou veja, lembrar. cara. Que ele fala assim, a criatividade, as escolas matam a criatividade das crianças. Essa é uma das palestras mais assistidas do TED Talks. E ele fala realmente que as crianças, quando a gente fica adulto, a gente vai só pro lado racional. Por quê? Porque as escolas, desde criança, então, você pega uma criança, você fica ensinando ela a ir para um lado só do cérebro, que é o lado só do racional. E uma criança, ela é criativa, e a gente mata a criatividade dela, né, falando assim, não pode fazer assim, por que você está fazendo assim? E aí a criança vai ficando cada vez mais travada, e aí quando você vai dar um treinamento, esse às vezes destravar essa pessoa é lá um bloqueio que o cara teve lá quando ele tinha 5 anos, ele levou para uma professora, olha professora, ai que ridículo! Pronto, acabou. Nunca mais aquela pessoa, né? Com 40 anos ela descobriu que ela tinha um bloqueio porque uma professora, sabe? E se torna um adulto com medo de errar. Com medo de errar, exatamente. E sabe o que é pior? Porque da mesma forma que a gente não incentiva a parte emocional e vai muito no racional, a gente também incentiva que a pessoa não é boa. Boa. E não que a pessoa é boa. Aí você tá lá, a gente já comentou aqui em outros episódios. Você tem um filho, a criança vai mal de matemática e vai bem de português. Eu conto essa história também. Né? Aí você vai lá, o que o pai faz? Pega, investe energia, tempo, recurso. Para ensinar no que ela não é boa. Para deixar ela mediana na matemática e esquece que ela é muito boa do português que ela era boa. Né? Então a gente tem que potencializar as pessoas. Exato. Não criticar alguma coisa que ela não sabe de boa e ficar batendo martelo em cima disso. E pegando isso no exemplo corporativo, quando você vai dar um treinamento, por exemplo, você pega um monte de gente com talentos colocados em lugares errados. Né? Você me fez lembrar de 2 histórias, né? Uma, primeiro da minha filha. A Valentina é o nome dela, minha filha caçula. Tenho 2 filhos, o Bernardo de 11 anos e a Valentina com 7 anos. E chegou o boletim né, de bimestral dela, e eu vi lá, português, tava 5. Filosofia, 10. Eu nem sabia que uma criança com 7 anos tinha filosofia. Na sua época tinha? Na minha também não. Filosofia tinha... Aí eu vi que eu falei, nossa, filosofia 10. Eu fiquei tão feliz. E caramba, minha filha tem uma mente filosófica, né? Criativa e tudo mais, né? E assim, ela tem uma facilidade tremenda de se comunicar. Inclusive, ela já fez uma live, sem eu saber. Pegou o celular escondido lá, quando eu vi ela tá fazendo uma live sobre filosofia. Ensinando as crianças a fazer um desenho de um panda. Vê se pode, né? 30 minutos ela falando lá no quarto, eu falei, ué, o que ela tá falando? Aí eu vi lá o celularzinho pendurado e ela ensinando. Mas algo que no passado, se eu não tivesse esse conhecimento, o que eu ia fazer? Filha, olha aqui, 5 em português, o que você está fazendo? E aí a criança fica com medo e se torna mediana em tudo. Dar dinheiro e você está trabalhando numa área que você não é talentoso. Mas Davi, sabe qual é o problema também? Complementando a tua linha de raciocínio, a família protege demais. Sim. E pai, mãe, irmão, às vezes eles querem te proteger de uma frustração. Fala assim, poxa, aquele caminho tem habilidade, mas é um caminho um pouco mais difícil, mais tortuoso, uma área que não é tão conhecida. Será que não é melhor ir para uma área mais padrão? Que é menos risco, mais possibilidades, mais campo. E às vezes a pessoa entende o teu potencial, mas ela quer te proteger de uma frustração. E aí ela te poda naquilo que você tem diferencial. Aí você está me fazendo lembrar várias coisas aqui. E aí a gente vê quantos adultos que estão numa zona de vitimismo. Exato. Né? Porque é o seguinte, de tanto ser protegido durante criança, adolescência, princípio da vida adulta, aquela pessoa ela não é resiliente a passar por ele. Porque para empreender, por exemplo, você não tem garantia de nada. Zero. Então, assim, imagina uma pessoa que viveu a vida inteira sendo protegido por pais, por parentes, etc., entrar no mundo do empreendedorismo, onde, de repente, março de 2020, pandemia. Esquece. Quantas pessoas que a gente conheceu que
entraram em depressão, crise de ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque não estavam acostumadas a esse ambiente de pressão. Que é tão importante, porque vida, nada O diamante se forma na pressão. Né? É o que eu falo, né? Eu até falei em outros episódios já. Na pandemia muita gente morreu por dentro, mas muita gente floresceu. Sim. Por quê? Despertou, remanejou as cartas, viu? Tá aquele jogo? Não, quem foi rápido ganhou dinheiro. Sim. Porque o cara que vendia roupa, esse cara tinha fábrica de roupa, o cara mudou o processo e começou a vender máscara. Ninguém estava comprando roupa porque ninguém estava saindo de casa. Por que ia comprar roupa? Pijama, E o cara remanejou toda a fábrica dele para vender máscara e ganhou mais dinheiro. Mas você sabe que eu estava numa consultoria essa semana, Vaca? Vaca é o apelido dele da Vaca sou eu, Vacari. Vacari. Eu sempre falo Luiz aqui, mas é o Vaca para... Vaca, entendi. Eu estava numa consultoria essa semana, na verdade semana passada, e a empresa, normalmente consultoria, você é chamado no olho do furacão. Né? 10% são empresas que estão em viés de oportunidade. Opa, estamos bem, vou contratar um consultor para potencializar. Normalmente, 90% Tá pegando fogo, ferrou. O sinalzinho do amarelo já está indo para o vermelho. Ok, faz parte. Sim. Resolver problemas também é uma arte. Aí eu cheguei, comecei a fazer o diagnóstico da empresa. E eles trabalham no setor automotivo. E o setor automotivo, nesse momento, não está legal. Principalmente para novos. O seminovo ainda está legal. E eles preocupados porque, o patamar não está legal, os indicadores estão baixando. Eu falei assim, viu, mas qual é essa fixação pelo automotivo? Vocês têm máquina, vocês têm know-how, vocês têm tecnologia, vocês têm pessoas. Por que tem que ser automotivo? Aí o gestor falou assim, porque meu pai... Eu já começou errado. Já trouxe a crença, não, né? Porque meu pai deu muito certo lá atrás, porque tal. Eu falei assim, gente, você tem toda a estrutura para fazer o que você quiser. Sim. E para você variar de acordo com o mercado. Você pode estar no automotivo hoje se ele estiver quente, mas a sua estrutura, teu conhecimento, tua máquina, teu pessoal, consegue fazer com uma linha branca, consegue fazer para tantos outros segmentos. Corta essa ideia de que você só pode ser um. O que você sabe serve para várias coisas. Sim. Dessas ali, putz. E aí já alterou a rota. Vamos fazer um estudo, porque de repente, se esse mercado não está legal, tem tantos outros, sem mudar nada. É a mesma matéria-prima, faz um novo molde, é a mesma máquina, com a mesma pessoa. E trazendo isso também para a parte da pessoa, nós, né, temos tantas habilidades, e aí às vezes essa habilidade não está sendo bem utilizada naquele momento, mas precisa ser adaptada. Porque não tem ninguém estimulando. A gente não consegue, a gente não enxerga às vezes, né? Sim. Eu acho que você enfrenta muito isso, né, Davi? Sim. Pessoas que não enxergam o próprio potencial, pessoas que não estão entendendo ali, e às vezes você fala assim, poxa, mas você tem. Mas a gente precisa ser esse difusor, né? A pessoa que vai mudar a chavinha das pessoas. Sim. Mas mudar a chave de empresário não é fácil. Como que é entrar nas empresas? Como que é para conseguir fazer o empresário acreditar que o pessoal dele precisa de um treinamento? Uma frase que eu utilizo muito é o seguinte, que se você acha que é caro o treinamento, a educação, experimenta o preço da ignorância. Exato. Então é um argumento que eu utilizo muito com os empresários e qualquer outra pessoa que eu vá vender o conhecimento, que é o seguinte, a falta de conhecimento te dá um prejuízo danado. Isso tanto em empresas ou até o próprio desenvolvimento de um profissional. Então, assim, falando, aí começa a trazer números para eles, né? Se você imagina o seu colaborador num bom atendimento, pega o Luiz aqui, o Vaca, posso chamar de Vaca também? Pode, o Vaca é público. Vaca é público. O Vaca tem um estabelecimento aqui de restaurante. Qual o prejuízo que não daria a sua equipe aqui atendendo, prestando um mau atendimento? Entende? A gente sabe aí, tem algumas pesquisas que diz que um cliente insatisfeito, ele influencia 25 pessoas, né? Infelizmente, o contrário não é verdadeiro. Um cliente satisfeito não influencia 25 pessoas, influencia menos. Então imagina um funcionário mal treinado, que não sabe atender bem,
que não sabe, de repente, algumas técnicas simples. Uma técnica que eu adoro de atendimento ao cliente é decorar o nome da pessoa. O nome é a palavra mais importante da vida da pessoa. Então, um cliente que vem aqui, ô Vaca, né? Sim. Aí depois de um mês você volta aqui, ô Vaca, prazer te ver. Pô, cara, sabe meu nome? Que legal. Então, ensinar isso, existem técnicas de memorização que você pode ensinar o seu colaborador a decorar o nome do... Olha que simples isso e o lucro que isso vai trazer para a sua empresa e para qualquer outra empresa de atendimento ao cliente. Exatamente. Porque se alguém chama a gente pelo nome, a gente se sente em casa, né? Sim, claro que sim. A gente se Sente sente próximo, bem-vindo, né? né? E você tem muita, não rejeição, mas tem muito obstáculo para fechar com os empresários, porque assim, tem muita gente que acha que a ignorância também é uma bênção, né? Por quê? Teve uma vez, só contando uma história rapidinha, que eu cheguei numa empresa, o RH queria contratar. O RH como entende você, a importância, né? Como você é um profissional de RH, você sabe. Pô, vamos treinar, vamos desenvolver. Não é só DP, desenvolvimento pessoal, né? Não é só fechar a folha de pagamento. Não, a gente precisa cuidar do nosso patrimônio aqui. O nosso principal ativo são as pessoas, né? E o RH queria me contratar. Aí foi o orçamento pro dono. O dono machucado. Ele me chamou para uma reunião. Olha o que ele falou na minha cara. Não, mas eu quero receber todo o conteúdo antes. Eu falei, não, tudo bem, até aí, tranquilo, né? Não, porque eu tenho muito medo de repente, trazer você aqui e você despertar nas pessoas a vontade de ir embora. Que ignorância é isso? Ignorância que eu digo de falta de conhecimento? Por quê? Mas Numa por quê? dessa, mas você já vai embora. Você Mas por quê? Cara. Não, porque de repente você vem aqui, você motiva o cara, você mostra que ele pode ser muito mais do que ele é, e ele percebe que não é aqui que ele tem que ficar. E se for o caso também, isso eu vejo isso como algo extremamente positivo. A pessoa, você treinar tanto a pessoa, educar tanto aquela pessoa, imagina que orgulho pro Luiz daqui de repente 10, 15 anos, um garçom dele abriu um restaurante, graças ao conhecimento que ele adquiriu na prática. Com certeza. Entende? Isso aí no futuro pode até ser uma sociedade, pode ser um novo negócio ou algo parecido. Então empresários que têm essa mente de que eu não vou educar o meu colaborador, porque ele pode abrir você pode ser meu concorrente, é um empresário fraco. Exato. É um empresário ele não está se atualizando, porque algo que até a convidada anterior falou assim, nossa, a pessoa não tem a luz própria, está com medo do outro de se iluminar. Amanda Luiz, beijo. É, Amanda. Foi excelente a entrevista dela. Então, o empresário ele deveria se preocupar com o próprio desenvolvimento também e se colocar no lugar do colaborador, imaginar o seguinte, amanhã eu vou estar na memória desse colaborador. Você treina também as pessoas para a liderança, né? Sim. O meu foco atualmente está sendo isso, treinar líderes, principalmente por causa da volta da pandemia, quer dizer, quando acabou a pandemia. É o novo jeito de liderar, né? Eu vi assim um monte de líderes perdidos. Por quê? Como que você lidera um cara que não está na sua frente? Porque agora tem muita remoto, da pandemia e tem muito remoto. Como que você lidera à distância? E hoje as pessoas não estão mais, porque antes existia o chefe, né, que falava assim, você tem que fazer isso. Capataz. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje não é tão assim, né? Hoje o colaborador, ele sabe dos direitos dele. E ele sabe muito bem que eu estou trabalhando em uma empresa, eu não estou satisfeito, eu tenho N possibilidades. Até assim, possibilidades que ele pode trabalhar na internet, ele pode se tornar motorista de aplicativo, ele tem opções, ele não precisa estar ali na empresa. Então, as empresas que estão saindo na frente são empresas que estão inspirando os seus colaboradores, principalmente com uma palavrinha que eu amo falar, que é propósito. Quando o dono da empresa, ou o líder, ele consegue inspirar, mostrar para os seus colaboradores que há um propósito maior. Ele só está apertando um parafusinho. Não, peraí, esse parafusinho que você está apertando tem um propósito muito maior. Graças a esse parafusinho bem apertado, o produto vai ser entregue com qualidade e isso vai... Eu faço isso aqui, cara, Davi. Aqui a gente começou a ter eu comecei a estudar bastante sobre cultura de marca, né? Legal. Então assim, eu passei vários perrengues. No começo da Love Burger, cara, eu já fui aquele chefe que gritava, tem que fazer certo. Chegava na cozinha, pedido errado, chegava lá bravo. Então assim, restaurante é um negócio que você pode assistir até em filme.
Sim. Pode ver filme. O salão rolando música clássica, chega na cozinha, um inferno. É o rock and roll. Cadê o prato da mesa 10? Cadê não sei o quê? É loucura. Para trabalhar com cozinha, tem que ser, o cara tem que ter tem que ter a paixão mesmo, tem que ter estômago. E o cara que, principalmente a pessoa que é a liderada, ela também tem que gostar de estar ali. Sim. Porque é quente, é gordura, é correria, é loucura. Né? Só fazendo parênteses, até quando a gente vê reality shows sobre restaurantes, é assim. Não é velado, não é uma coisa que todo mundo já sabe. Trabalhar com cozinha é isso aí. Pressão. Então eu já passei por todos esses processos. E aí de um tempo para cá, do começo do ano para cá, um pouquinho ano 2022, final de 2022, acho que no último trimestre, eu comecei a estudar essa coisa de cultura de marca, que fala realmente do propósito. Então, que a gente já sempre teve, cara, a gente sempre teve uma missão, visão aqui na Love Burger, coisa que não era aplicada. E acho que há 4 meses, 5 meses atrás, eu fiz um treinamento aqui com eles, onde eu contei toda a história para eles, como começou a Love Burger, da onde veio, por quê, que a missão deles aqui, eu falo assim, nós vamos transformar vidas. E assim, na hora que você fala, pô, mas estão vendendo hambúrguer. Sim, mas eu vou transformar vidas. Sim. Por quê? Porque a pessoa que entra aqui, ela entra com fome. Primeiro, ela já entra com fome. A vida dela, às vezes ela tá mal-humorada porque aconteceu algum problema. E se ela entrou naquela porta ali, eu tive a oportunidade de tratá-la bem, de atender ela com excelência, de saciar a fome dela e fazer com que ela saia, eu transformei uma vida. Pode ser que não estou falando de transformar uma vida, nossa, o cara nunca mais vai ser o mesmo. Mas eu transformei uma vida. Então, a partir do momento que os nossos funcionários entenderam que a gente transforma vidas das pessoas através de um atendimento de excelência, cara, e quando o empresário entende que você tem que dar motivo, porque, cara, eles são garçons. O que garçom é? Né? Não é eu falo para eles, não são garçons, eles são vendedores, né? Porque o garçom num restaurante é igual o vendedor de carro numa loja de carro. É o engenheiro técnico, vendas, que vai vender uma obra. Você falou uma palavra aí que eu gosto muito de utilizar, dar motivo. Né? Que é daí que vem a palavra motivação, né? Sim, motivação. Então, assim, isso que você falou foi perfeito. Nós não vendemos só hambúrgueres. Sim. A gente vende, a gente mata uma fome, a gente resolve um problema. Sim. E isso é a veia que um empreendedor deve ter. Se o empreendedor, simplificando muito, algo que eu falo muito para os meus alunos quando eles falam assim, Davi, eu queria empreender também, por onde começar? Algo que eu gosto de falar assim, falo para eles o seguinte, empreender nada mais é do que resolver problemas. Exato. Você tem que, mas que problema que eu vou resolver? Você identifica algo que você é minimamente bom, que você pode melhorar cada vez mais. Um exemplo bom que você citou das notas lá, por que eu vou melhorar em português se eu sou fera em filosofia? Então, usando ainda a analogia da minha filha, eu vou colocar ela na escola de filosofia para ela se tornar uma filósofa fantástica, não uma professora de português mediana, né? Então, assim, eu sou muito bom nisso, eu posso me tornar cada vez melhor. Qual o problema do mundo que eu posso resolver com essa minha habilidade? E aí você tem essa habilidade. Habilidade e paixão, né? A gente fala que tem uns ciclos lá, né? Eu esqueci, uma é habilidade, outra é paixão, e tem um outro que fala que aí para você encontrar o teu propósito também aqui. Isso se chama Ikigai. É isso? Ikigai, que é o seguinte, são 3 ou 4 fatores, não estou me recordando agora, mas resumidamente é o seguinte, são 3 perguntas que você tem que responder. Essa aqui, essa vai com corte, certeza, anota aí, corte. Vamos lá, momento corte. Momento de tensão no caldeirão. Você quer descobrir em que você pode empreender? É bem simples, você tem que responder 3 perguntas, pega essa. Primeira pergunta, se eu não precisasse de dinheiro, em que eu trabalharia? Essa pergunta ela vai revelar o quê? Aquilo que você gosta muito. Eu, por exemplo, se eu não precisasse de dinheiro, eu certamente trabalharia na área de treinamento. Porque é algo que não me tira a energia, é algo que me dá energia. Entende? Algo que eu tenho certeza que eu não trabalharia, cozinha. Porque, por incrível que pareça, eu já queimei água. Tá? Eu já queimei água, já. Caraca, a panela, esquece. A panela começa a ficar preta. Já consegui queimar água, então não é um talento meu. A segunda pergunta, você respondendo essa segunda pergunta é: o que geralmente as pessoas te pedem mais ajuda? Sabe, aquilo lá, ô Emerson, poxa, você pode me ajudar em... O que as pessoas mais pedem? O potencial que a pessoa enxerga. Usando ainda o exemplo da cozinha, ninguém nunca pediu pra fazer cozinhar. Uma comida. Nunca ninguém falou assim, Davi,
E quando se pediu, nunca mais, né? Mas muitas pessoas já vieram para mim e falaram, Davi, como que faz para perder o medo de falar em público? Sim. Davi, como que faz para criar um treinamento? Davi, como que faz um PowerPoint legal? Porque é algo que eu sou um pouquinho melhor que a maioria das pessoas. Sim. E a última pergunta é, o que o mundo precisa? O que o mundo precisa? Então, demanda, porque não adianta você ser bom em algo que o mundo não está precisando. Sim. Então, ou você vai ter que ser muito bom naquilo lá. Então, eu gosto de usar isso aqui. Pega essa tríade, o que eu amo, o que eu sou bom e o que o mundo precisa. Cria um produto, um serviço e vai vender. Sim. Resolver o problema das pessoas, porque as pessoas só vão enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro para você no momento que você resolve. Você vê valor para ela. Eu acho uma infantilidade, assim, sabe? Uma falta de conhecimento de pessoas assim, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas que problema que você resolve? Ganhar dinheiro na loteria, né? Que problema que você resolve? Mas como assim? Mas aí volta de novo a cultura, que a gente foi educado o quê? Estuda, entra numa empresa, vai lá... O que eu ia cutucar no assunto mas o americano não pensa assim. O americano, ele tem o make a money. Ele faz dinheiro, não ganhar dinheiro. O brasileiro que tem essa coisa do ganhar dinheiro. Então, mas só que daí o que ia cutucar vocês, né? Meu papel também aqui é cutucar as pessoas. Cutuque. Não é, porque assim, a gente fala muito de propósito para a empresa, propósito da marca, só que as pessoas não têm propósito. Sim. A gente toca numa raiz, numa ferida que é muito louca, porque às vezes você tem um colaborador que a vida dele está solta. Entendeu? Então assim, ele não tem ambição, ele tá só sobrevivendo. Então ele vai trabalhar porque ele precisa trabalhar, porque ele precisa pagar algumas contas lá, e a vida dele tá numa rotina, tá numa espiral lá, e ele não vê perspectiva. Então às vezes o trabalho que a gente tem, acho que você enfrenta muito isso também, é você despertar nas pessoas um sentido de, peraí, antes do propósito da marca, antes do propósito geral, você... O que você está buscando? O que você pode ser melhor? O que você pode encontrar? Enfim, o que você quer para o futuro? E parece que a gente encontra muita gente sem norte, né? Sim. E aí, como lidar com uma pessoa que você quer despertar o propósito da empresa, quer despertar, de repente, dentro de um tema, de um assunto, por exemplo, um líder. Poxa, eu quero atualizar o líder sobre novas formas de fazer liderança. Eu quero mostrar para ele que aquele jeito do passado não funciona mais. Mas como fazer ele mudar de perspectiva? E aí a gente vai falar de propósito de vida. Isso. Eu acho que eu penso, na verdade, Emerson, que antes de chegar em propósito de pessoas, principalmente, a gente tem que focar em duas coisas antes. Primeiro, autoconhecimento. Muitas pessoas não sabem responder, por exemplo, quais são os valores dela. Você chega para alguém na esquina e fala, deixa eu fazer uma pergunta, quais são os seus valores? Ela fala, quê? Não. Tá, vamos fazer uma pergunta mais fácil. Quais são os seus pontos fortes, seus talentos? A pessoa não sabe responder isso. Porque isso nunca foi trabalhado na vida da pessoa. Mas sabe por quê, Davi? O autoconhecimento dói. Sim, claro. Mas é extremamente necessário. O ser humano, ele é feito duas coisas, né? Buscar prazer e fugir da dor. Sim, concordo. Né? Quando a pessoa começa a entender que se ela vencer dores, ela vai ter mais prazer, ela começa a evoluir. Mas até então, a pessoa se encarar é difícil. Por exemplo, o Luiz se encarar como gestor e falar assim, poxa, estou fazendo errado. Foi difícil, não foi? Você olhar para si e falar assim, cara, eu estou querendo nadar contra a maré. Na verdade, eu sou a cabeça daqui. Então, se eu não mudar, não é o restante que vai mudar. Então, eu vou ter que vencer algumas crenças, eu vou ter que, de repente, trabalhar alguns pontos que eu não queria tocar. Mas eu vou ser obrigado a tocar. Só que quando você faz isso, você se liberta, né? Sim. E eu gosto de falar o seguinte, Emerson, que quando você se conhece, você consegue ver o seguinte, aquilo que você é bom, você se potencializa naquilo, e também aquilo que você é ruim. Tem gente que fala assim, não gosto de olhar. Sim, você é ruim em alguma coisa. Tem que olhar. Falo, eu sou ruim em cozinhar. Eu não vou me meter nisso, porque, exemplo, que eu gosto de citar muito, eu quero me tornar um melhor treinador. Eu não vou gastar tanta energia com os estudos, porque eu vou ter prazer enquanto eu estudo, enquanto eu aplico, enquanto eu erro.
Agora, se eu for querer aprender a cozinhar, a ser um chefe de cozinha, eu vou gastar muita energia. Quanta água ele vai queimar? Quanta água não vai queimar, cara? Quantos Luiz não vai me demitir? Sai daqui do meu restaurante, cara! Pô, porque não é o meu talento. Então, o autoconhecimento, ele mostra muito, dá uma paz, porque é o seguinte, eu não sou bom nisso, então eu não vou me meter nisso. Eu não vou gastar tempo e energia nisso. E aí, sabe, você deve enfrentar isso. Só que às vezes você tem gestor que não nasceu para ser gestor. Tem um monte. Sim. Eu já demiti dono de empresa. Eu já cheguei para dono de empresa e falei assim, você me contratou como consultor é para escutar, não é? Consultor. Você consulta. Então se você consulta, você passa a palavra e a ação é você dele, passou a palavra, eu vou falar para você. Eu estou te demitindo da gestão da sua empresa. Você vai ser só o dono. Você não é gestor. Você tem outro papel. Você vai ser executivo, você vai estar perto da produção. Você funciona aqui, cara. Você não é gestor. Você me fez lembrar 2 histórias muito legais, que é o seguinte. Primeira história, quando uma empresa me chamou, falou, Davi, a gente está precisando dar treinamento aqui, treinamento de equipe, que os liderados não estão sabendo trabalhar direito, que não sei o quê, papapá. Então, vamos lá. Antes de fazer qualquer tipo de treinamento, eu gosto de fazer uma análise, ver o que está acontecendo, um diagnóstico. E aí eu identifiquei o seguinte, o pessoal está tudo bem com a galera aqui. O problema não está com a equipe, e sim com o líder, que não sabe liderar. E tem outra história muito legal, que acontece muito, um erro gigantesco que acontece nas empresas. Outro corte, hein? Pega esse corte aí que vai... empresário, você está perdendo dinheiro se você está fazendo isso, presta atenção. O cara é um bom vendedor. Excelente vendedor, bate as metas, pegando o exemplo de vendas, né? Ele é um excelente garçom, exemplo. Pega qualquer exemplo, o cara é bom ali na produção, bate as metas dele e tudo mais. Aí o chefe vê aquele cara batendo metas e fala assim, Luiz, você tá batendo meta, vou te promover, você vai ser líder daqui. Amanhã, parabéns, você vai ser líder daqui. Aí o cara é um bom vendedor e se torna líder do nada. Mas sabe o que acontece? Esse cara não foi formado, não foi instruído para ser líder. E aí, quanto bons vendedores ou bons garçons são perdidos porque foi colocado num cargo de liderança sem preparar antes. E aí que entra o treinamento. Só que às vezes o gestor que faz isso, o dono da empresa que faz isso, ele não faz só de bonzinho porque ele quis subir a pessoa. É que assim, esse cara já tá um tempo aqui, já tá caro. Se eu não fizer nada aqui, eu vou perder esse talento aqui. Deixa eu subir. Resolve uma dor pontual do gestor, do dono da empresa. Que é, tem uma pessoa que de repente está ganhando muito, porque já tem tempo de casa. Se eu não fizer nada com ela, eu vou ter que mandar para rua. Se eu mandar para rua, é um cara bom no que faz. Você mata o profissional. Mas aí que tá. Pode promover, deve promover. Mas treina. Treina antes. Treina. Então, se você gosta tanto daquele colaborador que está dando tanto lucro porque na verdade esse cara tem que ser multiplicador. Se o cara é bom vendedor, imagina ele se ele for um bom treinador de vendedores. E o cara tiver uma equipe, cara com a mesma metodologia que ele usa, ele treinar 10. O cara ganhou 10 vendedores iguais mesmo. Então, um líder visionário ou até um dono de empresa visionário, ele identifica essa situação. Ele é um bom vendedor, é um bom garçom, assim, e conversa com ele. Olha, eu tô vendo uma oportunidade muito interessante em você. Você já imaginou, cria ali um sonho na pessoa. Você já imaginou você treinando outras pessoas, aumentando o seu rendimento, etc. Mas sabe que, daí falando... Ganhando comissão sobre todas as vendas. Olha você. Mas sabe o que me cutucou esse assunto? A gente não faz plano de carreira, né? As boas empresas fazem. Por quê? Num plano de carreira, você vai pegar o seu colaborador e falar assim, viu, o que você espera daqui? O que você pensa um dia fazer? Você se vê aonde? É que eu não sei se é possível isso para a maioria das empresas do Brasil, por exemplo. Eu falo das pequenas. Eu tenho 4 funcionários aqui. Sim. Então, mas como que eu dou um cargo pro... Mas eu vou colocar ele garçom nível 1, nível 2, nível 3? Depois mas não é isso, Luiz. Eu tô falando assim. Gerente? Então, quando chamo de Luiz, parece o Kiko, né? Não era vaca? Faca, agora Luiz. Ele tá falando sério agora. Ele tá bravo com você. Luiz Fernando Vacari. Luiz Fernando Vacari de Souza.
É igual relacionamento, né? Quando tá de bem, o amor. O vaca. Né? O vaca. Quando tá de mal, chama pelo nome. É. Já peguei aí. Mas não é vocês isso, dois, né? é assim, por exemplo, se de repente você tem uma menina hoje que ela é garçonete aqui, só que de repente ela tem um sonho de conduzir uma equipe. De repente você conversou com ela e você identificou, poxa, eu queria ser gestor um dia, eu acho que... Tá, ela já tem a vontade, né? A vontade conta muito, Sim. né? Pode faltar. Mas Luiz, uma coisa que eu penso, esse exemplo que você citou, eu acho um excelente exemplo. Por que não? Ou a pessoa entra como garçom 1, aí depois de um tempo, sei lá, 6 meses, um ano, garçom, mas aí você mostra, olha, você pode se tornar um garçom 2 e ganhar 300, 400 reais, não sei exatamente. A gente está fazendo isso. E fazer mesmo uma trilha de carreira, amanhã ele pode ser sim um gerente. Ou você não pensa em abrir uma nova unidade da... Sim. Daqui a pouco você tem outros projetos. E aí, quem que vai estar nessa nova unidade? Você não vai conseguir estar em todas as unidades. Entendeu? A gente está fazendo isso numa empresa em Campinas e eles têm 8 funcionários. Só que a gente colocou para pessoas 3 patamares: auxiliar, analista, auxiliar, assistente e analista. Sim. E a gente colocou lá, quem que é o auxiliar? O auxiliar... Você fez uma descrição de cargo, Exatamente, né? descrição de cargo. Auxiliar a pessoa que está ajudando as pessoas a fazer. Bom, quando ele tiver tempo de casa ou ampliar os estudos, ele pode subir para assistente. Você coloca os pré-requisitos necessários de cada vaga. Você quer passar para assistente? Muda o seu patamar, muda o seu salário, só que para isso acontecer ou tanto tempo de casa, ou se você me trouxer um conhecimento novo lá de fora. Você coloca um pré-requisito, você coloca uma condição, né, para a pessoa. Porque o assistente, ele já faz com autonomia. Sim. Ele já não ajuda as pessoas a fazer, ele já pode fazer sozinho. E depois de tanto tempo de casa, ou depois de novos estudos, ele pode ser o analista. A trilha de carreira, em diversas empresas que eu passei, as empresas que têm trilha de carreira, qual é a grande vantagem disso? Que a pessoa entra já sabendo que ela vai crescer na empresa. E isso já causa o quê? A questão de você saber que tem reconhecimento. Você saber assim, eu vou ser recompensado em breve. Porque a pior coisa que existe, e empresas falham muito nisso, em perder talentos, a pessoa entra e não sabe o que vai acontecer. Eu vou ser promovido ano que vem, esse ano? Qual que é a data de promoção aqui? E a gente escuta muito, né, Davi? Fala assim, por que você saiu da empresa? Ali parou, estagnou, já não tinha mais como crescer ali. Sim. Mas como que não tinha mais como crescer ali? Entendeu? Mas tinha um plano de carreira? Não. Às vezes até tinha, mas não era informado. Não era informado, divulgado isso. Eu acredito sim que a trilha de carreira, por menor que seja, ela é interessante. É interessante sim. E se você, por exemplo, trabalhar, isso é uma pergunta, tá? Claro. Porque assim, hoje eu trabalho com eles aqui de uma forma bonificada. Então assim, nós temos meta, batemos a meta, todo mundo ganha hoje uma participação do que a gente... Então tem a meta, o que eu faço com eles? Né? A gente tem uma meta X. Tudo que passar disso aqui, então passou 30%. 15% entra para o caixa da empresa, 15% é dividido entre todos eles. Certo. Entre todos os funcionários, né? Então, assim, a gente, todo final de mês, assim, começo de mês, nós temos uma reunião onde eu mostro para eles os indicadores, olha, o que a gente vendeu, aonde a gente tem que melhorar. Então, por exemplo, a cozinha gastou muito disso aqui, tem que dar uma fechada na torneira aqui. O pessoal aqui não está vendendo tanto isso daqui, vamos dar uma aumentada nisso aqui. Avaliações, por exemplo, a gente tem avaliação negativa. Esse dia filha da... Não pode falar palavrão, não? Não pode falar caralho, filha não pode falar palavrão, essa porra aqui, puta que pariu. Entrou um babaca aqui, o cara veio comer um lanche, né? Um exemplo, né? O cara veio aqui, comeu um lanche, não gostou, aí ele foi lá, postou no Google, nota 1, deu estrela pra gente, escreveu lá pra ele, até aí ok, respondi pra ele. Não, respondi todo educado, falei, olha, desculpa se realmente aconteceu isso, a gente está da porta aberta, venha pra cá, venha a gente vai te dar um lanche pra você tentar mudar a sua percepção, que nós realmente não somos assim e tal. Ele reclamou que estava muito salgado, muito apimentado o lanche dele. E às vezes pode acontecer, o cara tá lá em cima, escapou um pouquinho a mais, às vezes o cara não gosta de pimenta, beleza, até ok. Aí ele foi lá e queria um outro perfil, deu mais uma nota 1. Não satisfeito, ele foi lá, deu outro perfil, deu mais uma nota 1. Ele conseguiu baixar a nossa nota. Então aí... Mas era cliente? Cliente. Ou era um
Ou pode ser concorrente, mas enfim. Aí dentro dessas reuniões eu falo para eles, então eu vejo as avaliações, a gente vê as métricas e falo, meninas, agora vocês vão ser bonificadas se a cada pessoa que der uma nota pra gente lá, colocando o nome de vocês ganham então um incentivo. Então eu não estou trabalhando com essa forma de... Isso eu não sei se é legal, porque eu não tenho um plano de carreira, sim. Eu mas vejo, financeiramente você acha que é interessante? sim, é uma política muito interessante, porque é o seguinte, as empresas que não bonificam os seus colaboradores, o que o colaborador faz? Eu ganho um salário fixo. Exemplo, vou fazer ganho lá isso. R$2.000. Se eu fizer muito, eu ganho R$2.000. Se eu fizer pouco, eu ganho R$2.000. Então aí que me leva a entra naquela questão assim de você se esforçar o suficiente para não ser demitido. E aí a pessoa que se esforça o suficiente para não ser demitida, ela vai trabalhar na média, e a média me encanta. Aí agora, quando você faz isso, eu chamo isso que você faz como intraempreendedorismo. Você faz o seu colaborador ele ser dono da empresa, ter o senso de pertencimento, o senso de dono, que algumas empresas chamam isso de senso de dono, que é o seguinte, ele vai se importar com o gasto do detergente. Se eu estivesse em casa, eu usaria tanto detergente assim? Sim. Né? Porque você mostra no final do mês, olha, eu tive X de gastos, X de ganhos, esse foi o lucro. Cara, metade incrível disso... você estar falando isso agora, me veio na cabeça. Porque assim, aqui, os dias de semana, todos os dias trabalham uma equipe que ela é registrada, né? Sim. E final de semana vem pessoas que... Os freelancers, né? E cara, eu vi essa cena acontecer. A menina que trabalha com a gente registrada, xingando o freelancer, dando bronca nele porque ele quebrou um copo. De novo, tu quebrou um copo, cara, não sei o que. Eu peguei. Falei, olha que legal então você criar esse senso de dono, de pertencimento. Senso de porque esporro. Depois que eu expus para eles, senso de esporro. Senso de esporro. E depois que eu criei para eles, que eu abri para eles a minha planilha financeira, onde eu tenho entradas e saídas, e eles começaram a entender que para a gente aumentar o nosso faturamento aqui, que é o verdinho ou o vermelhinho, eu preciso fechar aqui e aumentar aqui. E eles entenderam isso, cara, incrível como... E foi só um... Esse copo que quebrou não é do Luiz. Esse copo que quebrou é dele. Que vai me atrapalhar de eu bater a minha meta. Mais do que isso, fez sentido. Muito legal isso, cara. Fez sentido. Você está criando uma equipe autogerenciável, Luiz, que não precisa de você. Isso é algo que os líderes sofrem. Que assim, eu preciso estar perto, eu preciso estar perto. Tem até uma frase, um dito popular que fala, né, esqueci lá do olho do dono, engorda o boi. Engorda o boi, é assim, né? Porco. É assim mesmo? Engorda o porco, eu escuto o porco. Pessoal, se eu estiver falando errado, comenta aqui. O que engorda o boi é os olhos do dono. É isso? Acho que é isso aí. Se a gente estiver falando errado, comenta aqui embaixo. A gente não é bom de... É igual o Chapolin falando as frases, né? Eu acho que quem com ferro fere... Então, assim... Tem tanto bate até que fura. Tem esse dito popular que fala assim, o olho do dono que engorda o boi, engorda o gado, acho que é isso. Não é exatamente isso. Imagina você não poder viajar, você não pode tirar férias, Luiz. Sim. Porque você tem que estar aqui sempre. É uma prisão sem graça. Para você quiser outra loja, né? Você aumentar, abrir uma outra filial aqui. Então essa política que você criou, essa forma de trabalho, você está criando uma empresa, mini chefes. Mini vaquinhas aqui. Minas vaquinhas. Uns bezerrinhos. Mini vaca. Os bezerros. Mini vaquinhas. Você sabe que eles começaram a me chamar de Nonô Correia. Vocês lembram? Isso é antigo, velho. Isso aí cara. Já não é da isso aí é o nosso chapeiro novo, o Neto. Ele é gente boníssima, cara. Eu tive muita sorte de ter ele. Trabalhou em empresa grande de cozinha. O cara que gosta do que faz. Se eu tirar ele da cozinha e colocar ele aqui embaixo, não é com ele. Ele gosta de ir lá, no calor, ali na chapa. O cara gosta mesmo de estar lá. E aí, quando eu comecei com essas coisas, gente, vocês precisam fechar aqui. E às vezes eu microgerencio pequenos gastos. Tipo, você vai dar 50 esguichadas de álcool, dá 10. Olha lá. Aí eles me dizem, o Nonô Correia, é o Július. Nonô Correia era tipo um Július de uma novela muito antiga da Globo. Que ele era como que chama aquele ator? Era um velhinho lá, ele era muquirana, assim, ele era o Nonô Correia. Mas às vezes eles me chamam, Nonô Correia aí. Acho que vocês estão virando Nonô Correia também, pior que estão mesmo. O Július, né? E assim, e a gente para pensar, o exemplo que você citou aí, da esguichada do álcool em gel lá, né? Pensando numa mesa, é só uma esguichadinha a mais, mas isso é multiplicado no mês, no ano. Então, aí a hora que você traz o número, e aí eu mostrei para eles você mostra para eles o número, gente,
Uma esguichada, um exemplo, né? Uma esguichada vai tanto, só que a gente faz isso aqui 20 vezes por dia, por 6 dias por semana, no mês são 26, no ano, olha quanto que a gente está desperdiçando aqui, isso num item só. Exatamente. Né? Então, né, é o paninho, é a toalha, Mas o álcool. Mas aí né? você conta fatos do argumento. Né? Sim. Quando você chega para uma equipe e fala assim, a gente tem que reduzir custo, deixa isso solto. Mas reduzir custo por quê? Do quê? O que está acontecendo? A gente tem que mostrar. Os números servem para isso. Mas né? vocês que dão mais treinamentos por aí, o problema é que o empresário tem medo de mostrar os números para os funcionários. Mas aí acontece isso, ele tem o quê? Funcionários que não se sentem pertencentes, Exato. não se sentem responsabilizados pela empresa. É. E aí, o que vale mais? Qual o risco que vale mais? Exato. Por exemplo, você mostrar os seus... O que o seu colaborador pode fazer com os seus dados? Nada. Entende? Ou ele entende como é um negócio, né? Porque, as grandes empresas mesmo têm um livro aberto. Empresa de bolsa de valores, por exemplo. Exatamente. Os números são todos expostos. Por que a parte empresa de pequena RI, não né, de pode? relacionamento com os investidores, tem uma engraçado, página né? pra Uma isso. página Porque só daí pra o grande não liga de mostrar. Se o grande não liga de mostrar, por que o pequeno E o liga? pequeno... E aí, mas aí eu acho que é um pouco de mesquinharia do pequeno, entendeu? Porque assim, ele quer ganhar tudo. E aí ele não quer treinar o cara que é funcionário. Eu acho que assim, cara, eu quero que os meus funcionários aqui, os caras que vão voar mesmo. Eu quero que os caras, enquanto eles estejam comigo... Já pensou que orgulho, né? Cara. Amanhã os seus funcionários abrindo uma hamburgueria, trocando uma restaurante, ideia, a gente junto, cara, e fazendo um tem negócio. espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, cara. Acho que a gente não pode bloquear o caminhar do outro, cara. Inclusive, se a gente puder ajudar e ensinar, que é o que vocês fazem. A vida é mais colaborativa do que qualquer outra coisa. Exatamente. Quando a gente... É dando que você recebe, né? Sim. Então, quanto mais a gente abre caminhos, mais os nossos caminhos se abrem. E eu penso muito nisso porque, assim, quando você ensina para alguém, você tá dando uma parte sua para aquela pessoa. Sim. E você vai estar eternamente naquela pessoa. A pessoa vai te carregar para sempre. Exato. Até hoje, eu já estou nesse ramo há 13 anos. Às vezes acontece de eu encontrar alguém que eu treinei há 10 anos e tal, e às vezes eu nem lembro. A pessoa, Davi e tal. Aí eu dou um passo para trás, primeiro porque você não é assalto, nada disso. Não, você me treinou lá na empresa tal, você não lembra? Eu falo, putz, eu vou lembrar. Cara, graças àquilo que você falou no treinamento, eu fui promovido e tal. Cara, isso me dá um prazer tão tremendo mesmo. Então é você imaginar o seguinte, o Luiz, líder, bom líder, que ensina, que está junto com seus colaboradores, vai estar lá na mente deles pro resto da vida deles. Professores de faculdade, eu lembro, o Du Souza foi um professor meu na faculdade que depois, quando eu fui dar aula, eu me espelhava nele, porque eu achava a aula dele o máximo. Então, cara, eu queria ser igual a ele, ficar assistindo as aulas dele assim, puta que da hora. E, até hoje, quando eu fui dar aula, eu me espelhava naquele professor. Então, acho que a gente se doar para alguém, cara, não tem preço que pague, né? Mas você sabe que eu fui fazer uma colação de grau na semana passada. E aí eu fui orador, porque eu fui professor paralímpico. Mas colocou aquelas roupinhas que eu fui parecendo o quadro do balão. Aquelas coisinhas assim. A beca. E aí eu falei assim, poxa, eu não faço discurso, eu não preparo. Eu faço assim, o que sentir no coração lá eu vou falar, né? E aí, quando eu fui fazer o meu discurso lá, eu falei assim, gente, vocês estão se formando aqui, é bonito falar, estou me tornando profissional, né, de uma área. Mas todos nós aqui, e aí tinha vários cursos, né, publicidade e propaganda, tinha administração e tal. O que nós somos, na verdade? Nós somos prestadores de serviço. A gente está se formando para prestar serviço para as pessoas, para as empresas, para o mercado. Só que o prestador de serviço faz o quê? Serve. Servir significa se diluir no outro, se dedicar a alguém. Nunca vai ser um bom prestador de serviço, então nunca vai ser um bom profissional aquele que não gostar de gente. Se eu não achar que o outro vai se sentir melhor com a minha presença, se eu não achar que o meu trabalho vai fazer alguma pessoa crescer, eu nunca vou estar preparado para o mercado. Mas, cara, isso é uma lição bíblica, né? Você sabe, né? Aí eu não sei quem é cristão, bíblico, né? Mas assim, dentro dos ensinamentos, quem que lavou os pés dos apóstolos? Quem serviu os apóstolos? Jesus. O maior mestre de todos que já existiram no mundo, ele lavou o pé dos apóstolos para mostrar que servir
Faz parte. Servir é tudo da vida, né? Seja o que for. Você prestar um serviço, você dar um treinamento, você está servindo alguém para ser melhor, que vai fazer melhor para um outro e assim vai. E aí a gente bate nessa palavra que eu já falei aqui, que eu quero voltar, que é uma palavra que está muito fixa aí, que é o propósito mesmo. Que é essa questão. O propósito sempre está envolvido em quê? Em servir o outro. Entende? Então, assim, qualquer coisa que você for fazer, qualquer tipo de trabalho, seja um professor universitário, um treinador comportamental, um dono de um restaurante, sempre você vai ter que pensar o seguinte: eu estou servindo o outro. Nunca é sobre você. Nunca é sobre você. Então, a pessoa que está... muita gente hoje está em busca do seu propósito. Qual é o meu propósito? É só você pensar o seguinte: o que eu posso servir o outro? O que eu sou bom em servir o outro, em deixar a vida da outra pessoa melhor. E aí você, consequentemente, é recompensado por isso. Exato. Ô Davi, diga. Me diz aí, dentro do seu trabalho, quais são os principais temas, o que você mais trata em relação aos seus treinamentos? Então, como eu disse para você, o Emerson, eu tenho duas frentes, PF e o PJ. PF, o pessoal da pessoa física, que eu vou mais em treinamentos online, no meu Instagram, da Maurício321, e o PJ, que são os treinamentos corporativos. Treinamento corporativo eu foco 100% em treinamentos de líderes. Mas quais treinamentos de líderes? Quais são as maiores deficiências que eu identifico dentro das empresas? Primeiro, a questão de comunicação, da forma que o líder se comunica com seus liderados. Falo muito de CNV, que é comunicação não violenta, também a equidade de liderança, que muitos líderes pensam assim: tem que tratar todo mundo igual. Erro grotesco. Tem que agir com equidade. Cada liderado precisa de uma versão diferente de líder. Aristóteles fala. Exato. Os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual. Então, assim, aí na parte de comunicação também bate muito o feedback, porque ainda existe líder que tem medo de dar feedback, e quando vai dar feedback, dá um feedback que parece mais uma bronca, e feedback não é bronca, é orientação, é desenvolvimento. Outro pilar que eu dou muito na liderança é a questão de gestão do tempo, porque também é algo que a pandemia trouxe muito, é essa questão de as pessoas: eu tenho muita coisa para fazer, e aí, por ter muita coisa para fazer, bate aquele desespero, e a pessoa quer ir atrás de prazer. E hoje nós temos uma fonte de prazer inesgotável na palma da nossa mão, celular, né? Então, eu falo muito dessas questões assim de comunicação, forma de liderar as pessoas, forma de gerenciar tempo. Então autoliderança, liderança do outro e líder de resultados. E na parte de pessoa física, eu tenho um treinamento chamado 3-2-1 para cima, que é um alavancador, é um treinamento de alavancagem pessoal, onde eu lido com crenças limitantes, autoconhecimento, metas íntimas, que eu chamo, propósito de vida e planejamento estratégico pessoal, que fala de gestão de tempo e gestão de hábitos. Porque eu já fui uma pessoa que procrastinava muito. Eu já pesei mais de 100 quilos, já fui uma pessoa que tinha autoestima baixa e tudo mais. E eu consegui me desenvolver nesses 5 pilares. Ressignificar crenças limitantes, autoconhecimento, metas íntimas, propósito de vida e planejamento estratégico pessoal. Eu consegui mudar a minha vida. E aí, aquele lance, quanto mais resultado você gera, mais você chama a atenção das pessoas que querem aqueles resultados também. E aí eu comecei a atrair pessoas servindo pessoas, e a cada dia que eu sirvo mais pessoas, independente se é PF ou PJ, eu vejo a transformação nelas, isso pra mim não tem preço. Legal. Davi, não parece, já faz quase uma hora. Nossa, 58 minutos. Mas bacana, a gente já sabia que ia ser esse tipo de assunto vai longe. Mas e projetos? Tem alguma coisa de projeto para o futuro aí? O que você está pensando? Sim. Eu estou pegando pesado agora nesse projeto de treinamentos corporativos. Tá. Que a pandemia deu muita visibilidade para treinamentos online. Então, 3-2-1 para cima bombou na pandemia. Eu criei em 2018 o 3-2-1 para cima, antes da pandemia. E quando a pandemia veio, um monte de gente dentro de casa ali, o que eu faço da vida? 3-2-1 para cima estava formatadinho, bonitinho. Eu comecei a entregar algo que já estava pronto. E agora, para 2023, eu estou focando bastante também em treinamentos corporativos. Porque eu vi essa necessidade de líderes serem treinados
para não ser chefes, mas sim inspirar pessoas a se envolver cada vez mais e sim você treinar sucessores. Acho que essa é a visão de um líder. Eu tenho que treinar alguém que vai me substituir. Sim. Quando a pessoa pensa nisso, um exemplo que eu dou na empresa, assim, você é gerente. Se você, amanhã, você quer se tornar um diretor? Quero. Mas amanhã, quando tiver vaga para você ser diretor, quem que vai ficar no seu lugar? Não tem ninguém? Então você vai ser um eterno gerente. Vamos brincar aqui, cada gestor tem que ter 3 nomes. Quem ele promove, alguém de fora que é um substituto e alguém para promover. Se você não tiver esses 3 nomes, quem se desliga, quem se promove e uma pessoa de fora para substituir, você fica estagnado. Estagnado. Exatamente. Então eu estou focando muito nessas questões de treinamentos corporativos. Estou divulgando meus treinamentos, meu nome. E quem quiser contratar você, contrata por qual canal? Pelo Instagram mesmo, Instagram? É um canal simples de me achar. Instagram qual que é? Davi Maurício 321. Davi Maurício 321 tá aparecendo aqui também, né? Mas lá vai ter essas 2 frentes, tanto PF quanto PJ. A pessoa pode me chamar por lá tem todos os meus contatos, WhatsApp, entre outros contatos aí que a pessoa pode conversar comigo para eu ir lá dar um treinamento dentro da empresa. Bacana. A gente sempre pede no final, a gente está indo para a reta final já, a gente sempre pede que, toda história inspira, né? Então, alguém que, de repente, trabalha numa empresa, desenvolve bem, que nem você trabalhava nas empresas de treinamento, né? Fala assim, poxa, será que eu tenho mais potencial do que isso? Outra pessoa pode falar, poxa, que bacana a história do Davi, será que eu também posso? Então, a gente sempre pede para o amigo empresário, sempre dê um conselho, fala assim, por que empreender é bom? Por que você aconselha uma pessoa a, de repente, sair do CLT ou permanecer no CLT? Mas também empreender. Uma analogia que eu gosto de utilizar é o seguinte. Eu gosto de utilizar a analogia do pintor. Você já reparou que todo pintor mesmo de quadro, assim, né? Artista plástico, quando ele termina o quadro, o que ele faz? Ele vai lá e assina o quadro dele. Ele criou uma obra dele. Aquilo tem um nome dele. É autoral. Quando nós estamos dentro de uma empresa, e eu não tenho nada contra quem é CLT. Pelo contrário, eu acho muito bacana a CLT. O CLT é um patrocinador da sua vida. Enquanto você ainda não achou ali em que empreender, o seu propósito, etc., você continua lá intraempreendendo, aprendendo muito dentro das empresas e em contrapartida, paralelamente, você consegue fazer. Isso é algo que muitas pessoas têm será que dá para eu empreender e trabalhar dentro de uma empresa? Dá sim. Fazendo bem a gestão do tempo, eu, por exemplo, eu acordo de manhã bem cedo, eu tenho o costume de acordar entre 4 e 5 horas da manhã. E graças a esse hábito eu consegui empreender. Porque das 4 da manhã até as 6 da manhã era o horário que eu ficava nos meus projetos. 6 da manhã me arrumava e ia para a empresa. Parece pouco, 2 horas por dia, mas olhando anualmente, né, gestor? 2 horas vezes 365, dá mais de 700 horas aí, isso dividido por 24 dá 30 dias, exatamente 30 dias. 2 horas por dia dedicada a um projeto seu, no final de um ano dá 30 dias. É um mês certinho. Então, assim, você que quer empreender, pensa nisso. Você vai criar uma obra com o seu nome. Vai ter algo com o seu nome. Já pensou, Luiz? Love Burger. É de quem? É do Luiz. Vai estar sempre a assinatura do Luiz embaixo do Love Burger. Exatamente. Entende? Então, pense nisso. É o seu propósito, é a sua imagem que você vai perpetuar pela eternidade. Muito bom, muito legal. Davi, queria agradecer novamente aí por ter aceito o nosso convite, compartilhar conhecimento para todo mundo aqui, né? Então, a gente ampliar o canal para a gente levar esse assunto adiante. Amigo empresário que está assistindo a gente aí, então o Davi está à disposição aí, principalmente para a liderança. Liderança é uma coisa que a gente tem que mexer, porque tá difícil, né? É uma zona de muito aprendizado, tem muita coisa nova acontecendo, então, e tem muita gente que não está atualizada. E quer ficar dando murro em ponta de faca, achando que antigamente é a mesma coisa. As novas gerações são totalmente diferentes do que eram lá atrás. E pós-pandemia, é um novo formato de trabalho. Emerson, deixa eu dar um recado para os empresários. Se você não tem bons líderes dentro da sua empresa, você está perdendo, você está tendo muito prejuízo. Porque o líder representa a sua empresa.
Então, se você não está formando bons líderes, porque quantas pessoas que você conhece, ou até vocês mesmo, você que está assistindo a gente, se isso aconteceu com você, comenta aqui embaixo aqui. Quantas pessoas não pedem as contas porque teve um mau líder? Eu saí da empresa por quê? Por causa que não estava me dando bem com o líder e tal. Então, quantos talentos um empresário não perdeu porque o líder que ele tem não soube liderar a equipe que ele tem? Então, empresário, invista em liderança. Invista em formar os seus líderes para você não ter prejuízo na sua empresa. E se você está querendo pessoal crescer, para cima? 3, 2, 1 para cima. 3, 2, 1 para cima. Para vencer a procrastinação. Você está com a vida estagnada, não sabe o que fazer da vida, não sabe quem é você, o que você quer da vida e qual é o seu propósito de vida. Entra no 3, 2, 1 para cima, que a gente vai potencializar os seus resultados. Para cima. Gente, arrasta para cima. Davi, agradeço novamente aí a participação. Obrigado. Luiz, obrigado. Mais uma. E, gente, chegamos então ao final do podcast De Pouco em Pouco, um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica, pelo glamour, depois tudo deu certo. Aqui a gente conta a história, a trajetória, os perrengues, porque acontece, mas a gente conta principalmente toda a trajetória que fez uma ideia sair do papel e ir para a realidade. Até a próxima. Valeu!